Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito sério, algo que eu e minha família passamos há um tempo atrás, que é a depressão. É algo que tem atingido milhares de pessoas e eu quero compartilhar com vocês, na verdade, um testemunho, né? De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou e de que vencemos com a graça de Deus. Mas antes que eu me esqueça, vocês também, já curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal, dá o seu joinha aí pra mim, tá bom? Bom, a experiência que a gente teve com a depressão foi com a minha mãe. No início da pandemia, todo mundo ficou muito assustado, né? Ninguém sabia muita informação, ninguém sabia muita coisa sobre o vírus. A gente só sabia que era algo extremamente contagioso e que atingia principalmente as pessoas ali do grupo de risco, né? Pessoas hipertensas, com diabetes, um pouquinho mais idosas. Enfim, a gente ficou apavorado, de verdade, assim, de transmitir algo para os meus pais. Porque enquanto tava todo mundo ali no home office, trabalhando, estudando de casa, a gente trabalhou dobrado. Eu e meu marido, a gente trabalha com telecomunicação, instalando internet, eu, ele, nossa equipe. E é todo dia contato indo na casa de clientes, pessoas vindo de São Paulo para o interior. E a gente com muito medo, né, de ir na casa dos clientes e algum deles tá com o vírus, né? Porque infelizmente nem todo mundo tem esse cuidado. E assim, graças a Deus, meus pais eles têm um sítio. E aí a gente conversou e decidimos, né, que de início a melhor opção seria eles ficarem lá isolados. Até porque ninguém sabia, né, quanto tempo, né, isso ia durar, ninguém imaginava que seria tanto tempo. Só que toda essa informação, né, do vírus crescendo, né, absurdamente, pessoas morrendo, mais o isolamento, a gente ia até pra lá uma vez por semana pra ver eles, mas era sem contato nenhum físico, a gente ia de máscara, eles também ficavam de máscara o tempo todo. E tudo isso fez desencadear uma depressão na minha mãe. E foi muito triste, foi muito... é muito doído, né, da gente sentir, da gente ver isso na pele. Aí de início ela veio e ficou na casa dos meus tios, que moram aqui na cidade mesmo. E meu pai, ele continuou no sítio e ele só vinha pra cá de final de semana pra ver ela. E aí ela começou, né? Ela foi no médico, começou a fazer todo o tratamento, né? Com os medicamentos. Minha prima, que é psicóloga, passou a atender ela, fazer as terapias, que ajudou muito, muito mesmo. E assim, a depressão é algo que atinge toda a família, né? Não é só a pessoa que tá depressiva, mas é toda a família que tá ali em volta, com todos os cuidados. E é difícil para quem não tá com a depressão de entender tudo o que se passa ali na cabeça, né, da pessoa. Por isso que a gente nunca pode julgar, a gente nunca pode negligenciar, achar que é frescura que alguém tá com depressão. Não, gente, é um negócio muito sério. E minha mãe, além da depressão, ela adquiriu uma crise de ansiedade, assim, muito forte. E que além, né, de todo o psicológico, aquilo influenciava no físico também, assim, de uma forma assustadora. E aí eu também comecei a fazer terapia para entender tudo isso, né? Saber como conversar com ela, como falar certas coisas para não prejudicar ainda mais. E foi muito importante todo esse processo. A gente não via nada de negativo em casa. Meu pai, ele gosta muito, né, de assistir jornal e tal. Mas aí a gente evitou tudo isso, né? A gente cortou tudo isso de casa, né? O que fosse negativo, né, que fosse atrapalhar ali a evolução dela, a gente cortou, né, de vez em casa. A gente sempre trazia coisas positivas, conversas positivas, mas mesmo assim foi uma fase muito difícil, porque ela não tinha vontade de fazer as coisas que ela sempre amou fazer. E aquilo me doía muito, porque eu via que era uma outra pessoa, não parecia minha mãe, parecia uma outra pessoa. Mas com muita fé, com muita luta e com muito amor de todo mundo, graças a Deus nós vencemos. Nesse período que ela ficou na casa dos meus tios, foi muito importante, assim, eles cuidaram dela, assim, de uma maneira muito, muito, muito especial. E Deus, ele faz tudo tão perfeito, né? E até mesmo nesses momentos tão difíceis, ele nos ensina, ele nos muda, ele nos transforma. Minha mãe nunca teve o hábito de ler a Bíblia, de ler a Palavra de Deus. E na casa dos meus tios, meu tio deu uma Bíblia para ela. E ela passou a criar esse hábito de ler a Palavra de Deus e foi algo que ajudou muito, mas muito mesmo ela.
a edificar a fé dela, revigorar tudo isso. Porque a pessoa, quando ela tá depressiva, vem muita coisa negativa na cabeça. E não que ela tenha perdido a fé, nada disso. Mas esse negativismo, tudo isso, né, que a pessoa vai absorvendo ali, vai minando, né, as forças dela, né, de enfrentar aquilo, né, de enfrentar essa doença, de se libertar daquilo. E nada supera a palavra de Deus, né, pra nos libertar disso. Os medicamentos são importantes? São, ajudaram muito ela. Mas todo medicamento, ele tem o seu efeito colateral. E os antidepressivos, então, nem se fale, né? Eles ajudavam ela em uma coisa, mas, nossa, pioravam muitas outras. A terapia foi super importante também para ela tratar coisas lá do passado, que com certeza, né, vieram tudo à tona aí com a pandemia, né, com esse isolamento, e que fez desencadear a depressão. Então a junção de tudo isso é super importante, porque afinal é Deus quem capacita os médicos, quem cria lá os remédios, enfim. Tudo é por Deus. Mas se a gente usar de todas essas ferramentas e não acreditar na palavra dele, elas vão ser em vão. Elas vão ajudar, mas não vão te curar, não vão te libertar daquilo de fato. E aí depois de um tempo, né, como a gente não tinha ideia, né, de quando ia acabar a pandemia, que todo mundo achava que era um período bem menor e foi se prolongando. E aí quando ela já estava um pouco mais tranquila também, meus pais voltaram de vez para casa, né, meu pai também, ele voltou do sítio, minha mãe também ficou aqui com a gente. E por várias vezes ela tentou parar de tomar um antidepressivo, né, por conta dela, mas ela ainda não tinha força suficiente, né, para acreditar que ela não precisava, né, daquele medicamento. E aí, às vezes, ela ficava aí, tipo, uns 2, 3 dias e aí começava a ficar mal de novo, né? E voltava com a medicação. Aí teve uma vez na igreja que o padre, ele entregou, era uma carta de cura e libertação. Seriam 3 semanas de oração para cura e libertação. E aí a carta, ela era dividida em 3 partes, né? E cada semana a gente escrevia, né? As nossas intenções, os nossos pedidos, né? Para quem que a gente estava orando. E aí a hora que o padre falou, né, da carta, né, das 3 semanas ali de oração para cura e libertação, na hora eu pensei na minha mãe e eu tive toda a certeza no meu coração que ela ia ser curada, que ela ia ser liberta daquela depressão, daquilo que estava ali prejudicando tanto ela. E isso foi num domingo, né, que a gente foi na igreja e o padre entregou a carta. E eu escrevi e fiz tudo com toda a fé do meu coração e com toda a certeza de que Deus ia dar essa cura, essa libertação para ela. E aí no decorrer ali dos dias eu percebi que minha mãe, ela tava um pouco diferente, que ela tava mais alegre, mais animada, mas até então eu não tinha falado para ela que eu tava fazendo, né, as 3 semanas ali na intenção dela. E aí quando eu tava, acho que na segunda semana de oração, teve um dia que eu cheguei em casa e minha mãe me contou que já fazia mais de uma semana que ela tinha parado de tomar antidepressivo e que ela tava super bem. Eu tinha ido na missa no domingo e na segunda-feira ela falou que sentiu uma força muito grande e ela simplesmente decidiu parar de tomar de vez, entregou tudo para Deus e teve a certeza de que ela não ia mais precisar daquilo, que ela estava curada, que ela estava liberta em nome de Jesus. E foi assim uma alegria muito, muito grande para mim. Assim, não tenho nem palavras, né, para agradecer a Deus de tudo que Ele faz pela gente, porque é só Ele que pode fazer isso. Os medicamentos, eles ajudam, sim. Toda a terapia, então, nem se fala, é muito, muito importante mesmo para a pessoa resgatar as forças dela. Mas quem cura, quem liberta é Deus, é só Ele. E se você hoje está com alguém na sua família, alguém próximo, que está passando por isso, seja paciente, seja muito paciente, trate com todo o amor do mundo, não negligencie, não ache que é frescura. E ore sim por essa pessoa. Minha mãe naquele momento ela não estava com todas as suas forças, com toda a fé dela para se libertar, para se livrar de vez daquilo. Mas a intercessão de todas as orações, não só a minha, né, mas toda a família, né, estava orando muito por ela. E Deus age em tudo isso, ele resgata, Ele dá forças, Ele levanta, Ele tira a pessoa do fundo do poço.
E assim, não é porque uma pessoa ela é cristã, que ela tem fé em Deus, que ela nunca vai passar por isso, que ela nunca vai ficar doente, que ela nunca vai perder um emprego, que ela nunca vai passar por aflições, né? Muito pelo contrário, né? Deus, ele diz que neste mundo iremos passar por aflições, mas que ele sempre estará com a gente. Tem uma passagem que eu acho muito bonita e que deixa muito claro isso, né? Que é da história de Lázaro. Que Lázaro, né, e as irmãs, né, Maria e Marta, eram muito íntimos, né, de Jesus. Eram muito amigos. E quando Lázaro estava doente, elas foram pedir para Jesus ir até a casa deles para curar Lázaro. Só que Jesus ele estava longe, né, da casa deles. E quando ele chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E Marta ainda deu um puxãozinho de orelha em Jesus, né, falando que se ele tivesse chegado antes, que Lázaro ainda estaria vivo. E enquanto todos ali estavam esperando a vinda de Jesus para a cura de Lázaro, Jesus tinha planos muito maiores, né? Jesus ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no sepulcro. E isso serve pra gente também, né? Porque às vezes a gente fica ali, né, olhando para aquilo, né, com os olhos fixos no que a gente tá imaginando, né, no que a gente quer. E a gente esquece que Deus tem planos muito maiores, né? Então agradeça por tudo. Agradeça por esses momentos difíceis. Esse momento da depressão da minha mãe foi muito difícil, mas trouxe tantas mudanças para dentro de casa que se não tivesse acontecido elas não teriam vindo também. E que foram necessárias, né? A gente tinha que passar por aquilo, por aquele período muito difícil, para enxergar lá na frente, né, as coisas grandiosas que Deus estava planejando, que Deus estava fazendo, onde Deus estava agindo. Então, seja paciente, por mais que às vezes a gente queira as coisas para ontem, né, de muito imediatistas, né? Mas tudo é no tempo de Deus. É Ele quem vai mudando, é Ele quem vai construindo, é Ele quem vai transformando, é Ele quem vai dando forças, quem vai revivendo a alegria, a fé. Então seja paciente, não perca nunca a sua fé. Você pode perder tudo, menos a sua fé, pois é ela quem vai te manter de pé, ela quem vai te sustentar, é ela quem vai te dar o ânimo, quem vai te dar força, quem vai te dar coragem. Se trate com amor e trate as pessoas à sua volta com amor também. Se você tá com alguém na sua família passando por esse momento, seja muito paciente, trate com todo o amor que você puder. Se você não conseguir em algum momento falar alguma coisa que vai edificar a vida daquela pessoa, não fala nada. Fica em silêncio e ore. Ore por ela, interceda por ela, porque Deus ele ouve todas as nossas orações. E Ele vai fortalecendo, Ele vai capacitando e Ele vai mudando tudo, a maneira dele, que é muito melhor do que a nossa. O tempo dele é perfeito, as obras dele são perfeitas e tudo que Ele faz é para o nosso bem. Por mais que naquele momento às vezes a gente não entenda, mas tudo coopera para o nosso bem. Hoje, com a graça de Deus, minha mãe tá curada e ó, ligada no 220. Porque quando Deus age assim, Ele faz tudo perfeito, Ele restaura, Ele ressuscita, Ele dá a vida. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também, na vida daquela pessoa que está passando por esse momento. Então, não desanime, não duvide, acredite com todas as suas forças, porque a sua vitória ela vai chegar, em nome de Jesus. E mais uma vez, curte o vídeo, dá um joinha aí pra mim, se inscreve no canal, por favor, compartilha, comenta, se essa mensagem está fazendo sentido para você. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, compartilhe esse vídeo. Vamos transbordar amor, vamos levar amor para a vida das pessoas. Palavras de fé, palavras de ânimo, de encorajamento e de restauração. Super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.